A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Deixar à disposição, vamos dizer assim, de acordo com a boa vontade de cada pessoa, a possibilidade de cada um. O certo é que nós necessitamos destas coisas e as pessoas dizem: como você consegue fazer esse trabalho? Eu digo: olha, a Bíblia diz: dá de graça o que de graça recebeste, não é? Não é assim? Dá de graça o que de graça recebeste. Só que o tempo que nós estamos é um tempo tão complicado, tão tremendo, tão trabalhoso, e a nós foi dado tanta coisa, e a quem mais é dado, mais é exigido, que estas palavras de Jesus: dai de graça o que de graça recebeste, hoje nós temos que ampliar ela, multiplicar de 2000 anos para cá. E eu acredito que quando chega nesse tempo, essas palavras para nós é assim: dai de graça o que pagaste caro para obter. Recebi de graça, então não me custou nada. Veja o que foi dito aos antigos. Olha o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Era só não cometer o ato, estava tudo bem. Mas de Moisés até Jesus, aquilo ampliou de um jeito que ele disse: eu porém vos digo, só em olhar e cobiçar é a mesma coisa que ter feito, a condenação é a mesma. Viu? Então aquilo: dá de graça o que de graça recebeste, para mim nesse tempo é isso: dê de graça aquilo que pagou caro. Então por isso, não meço esforço, tiro, deixo de comprar, vamos dizer assim, um sapato, vou fazer um casamento com sapato de 5 anos atrás, dá para engraxar ainda, né, mano? Enquanto o solado não cair, é assim, a gente compra uma pecinha aqui, outra ali, mas a maioria que a gente ganha mesmo e tal, para não gastar com aquilo que não é pão, porque na verdade a fome e a sede é das coisas espirituais, e estas coisas que sacia a fome e a sede da alma do eleito dos filhos de Deus, está difícil de adquirir. Então, isto leva tempo, viu? Noites e mais noites, dias e mais dias de pesquisa, de estudo, de oração, de desprendimento, tudo, para depois entregar para as pessoas gratuitamente. Alguém tem que pagar o preço para que outros então adquiram. Eu vou aproveitar para dizer algo para vocês. Você coloca assim na internet, assim, olha: estamos oferecendo literaturas e tal, gratuitas, grátis. Você sabe, aquilo é para pessoas que não conhecem a mensagem. É uma forma de evangelizarmos. Mas sabe o que os irmãos fazem? Bem, não estou criticando, mas mostrando que é uma atitude errada de nós, os brasileiros, né? O brasileiro é ruim demais vamos dizer assim, para ajudar. Então as pessoas aproveitam e pedem porque é de graça. E nunca contribui para que outras pessoas recebam de graça. Então todo o trabalho está sendo realizado nas costas de 4, 5 ou 6, e 100, 200, 1000 se beneficiando. Eu não sei como essas pessoas se apresentarão diante de Deus. Não sei. Porque se apresentarão como devedores. Porque apenas se usaram como parasitas, se aproveitaram de uma situação. Aquilo é oferecido grátis, mas para as pessoas que não têm realmente condição de ajudar, para pessoas que nem sabem do que se trata. Então, por ser grátis, ela diz: olha, de graça eu tomo até injeção de água na testa, não é? O que eles dizem.
E é através disso que eles então, aqui tem uma coisa diferente, começam a gostar disso. Mas depois que você crê, depois que você sabe o valor que aquilo tem, você vai suar, olha, você vai ralar, você vai trabalhar para isso. Se você puder trabalhar 2 horas a mais, 2 horas extra a mais, para poder ganhar mais um pouco, não só para trazer o arroz para dentro de casa, mas para que também o dízimo seja 5, 2 a mais, um pouquinho, para ajudar nisso. Porque você sabe que outras pessoas dependem disso. E eu estou pregando, tinha um hino para cantar ainda, não é? Olha. Pois bem, vamos deixar isso para uma palestra, para outro dia, para falarmos sobre essas coisas, né? 192, irmão? É melhor mesmo, eu já toco aqui para frente o barco mesmo. Vamos lá. 192, a página. Quem sabe qualquer dia nós damos uma palestra sobre isso. Quem sabe até eu faço uma gravação sozinho sobre estas coisas para ajudar as pessoas, que às vezes é falta de um toque, né? De um toque. Eu, quando tinha ali 12, 13 anos, eu recebi um folheto, não sei se nas assembleias, algo assim, onde eles estavam oferecendo literaturas grátis, folhetos grátis para distribuição. E isso vinha da Pretória, da África. Pretória, África. Eu sei de qual as histórias daqueles folhetos. E eu escrevi para lá. A carta era colada com leite de avelói, eu não sabia o que era cola. Cola para nós é leite de avelói. Não é? E mandei a carta dizendo que queria os folhetos para distribuir. Me mandaram uma caixa com 400 folhetos. O rapaz do correio ficou abismado. Um guri daquele jeito, só tinha pescoço fino, canela fina, barrigão e cabeção. E buscar aquela caixa que veio da África. E aquilo eu fiquei contente demais. E passei muito tempo distribuindo aqueles folhetos. Pois bem, hoje sou eu que estou agora distribuindo para as pessoas. É uma alegria muito grande. Isso é um privilégio que Deus dá para a gente, não é? De poder retribuir aquilo que fizeram por nós. Mas eles mandaram de graça para mim naquele tempo, 400 folhetos lá da África, imagina. Um tipo de trabalho evangelístico que tinha lá. Mas vocês acham, aquilo veio de graça para mim. Foi pago de lá para cá. Mas alguém pagou, não foi aquilo ali? Alguém pagou. Vê? Se alguns irmãos não tivessem doado para aquilo ali, eu nunca ia ter recebido aquilo. Mas eu nunca esqueci. Nunca esqueci daquilo lá. O 192 é o hino 245, não é? Na Bíblia está escrito, no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi a um casamento, transformando água em vinho, dando ao povo para beber, mostrando a sua glória, sua graça e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim estava uma mulher chorando, seu filho ia ao túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia, e em Cafarnaum milagre ele também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó. No monte
das oliveiras, poucos pães, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Não vê na sua vida, é porque você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria, gozo e paz, tira toda enfermidade e expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Glória a Deus, aleluia. Crendo neste poder, vamos colocar ele de pé mais uma vez. Nosso tempo está indo embora. Vamos aproveitar nossos 30 minutos que resta aí, 30 ou 35 minutos, para lermos uma porção das Escrituras e continuarmos a nossa meditação. E para essa meditação eu não posso ter pressa. Eu não posso ter pressa porque eu sei a profundidade deste assunto, deste tema, e que nós precisamos nos aprofundar com muita calma nele, lendo nas nossas Bíblias. Vamos para Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Pai, pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez, que possamos, depois de ler estas Escrituras, ter os nossos espíritos acalmados pelo Senhor. Que a bênção da Tua Palavra possa vir de encontro às nossas necessidades nesta hora. E que se uma palavra do Senhor foi suficiente para curar o criado daquele centurião, daquele homem, então a palavra do Senhor é suficiente para curar nossas feridas, para resolver nossos problemas internos, externos, nos nossos lares, com nossos filhos, esposo, esposa, tudo. Pai, se há felicidade, nós temos que encontrar em nós mesmos, e só seremos felizes se tivermos o Senhor em nós. Que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, que a paz do Senhor, que só o Senhor pode dar, não de acordo com o mundo, mas de acordo com aqueles que são chamados para usufruir desta dádiva que só o Senhor dá aos teus filhos, que possamos ter isto nesta hora, por teu Espírito Santo, uma vez que até o amor do Senhor é dado a nós, pelo Espírito Santo que é derramado em nossos corações. Nos ajuda mais uma vez, perdoa as nossas falhas, e que nada possa impedir a atuação do teu Espírito Santo nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Podeis sentar. Nós estamos continuando nosso tema falando sobre a adoção de filhos, e eu acho que, pelo que nós já aprendemos nesses 5 cultos passados, creio que é 5 cultos aproximadamente, já foi o suficiente para nós entrarmos em uma outra fase e vermos nas Escrituras alguns exemplos que marcaram muito a vida de muitas pessoas e continua marcando, e isso tem que marcar também as nossas vidas hoje. Vamos ver por todas as eras como esse mesmo testemunho do Filho de Deus foi calcado, os degraus que foram galgados por cada Filho de Deus no decorrer
das eras. Então nós iremos, se não neste culto, mas no próximo, se o Senhor nos permitir, nós vamos olhar um pouco para Moisés, para Josué, para Davi, para Jesus, para Paulo, para o ministério do irmão Branham, e para que você veja nessas pessoas, estou citando apenas alguns, poderíamos citar vários outros, centenas deles. Vocês vão ver que na vida destes homens aconteceu as mesmas coisas. As mesmas cenas se desenrolaram na vida desses filhos de Deus. Você verá como que Deus chamou a cada um deles. Cada um deles foi chamado por Deus para fazer um trabalho, e eles ouviram este chamado de Deus. E talvez eles não entendessem bem este chamado. Por um tempo ficaram sem compreender. Lembram do caso de Samuel? Samuel, ele corria para o quarto de Eli. Tu me chamaste. Muitos deles não entenderam por um tempo. Mas no devido tempo, Deus revelou a estas pessoas seu plano para a vida deles. Para a vida deles. E este plano que Deus revelou para a vida deles era o papel que eles teriam que realizar na hora que eles viveram. E quando este papel é realizado por estas pessoas, ou eles se entregam à vontade do Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus manifesta-se na vida deles. A palavra de Deus está encarnada nessas vidas. Agora, é muito bonito esta parte. Porém, tem a outra parte na vida de cada um desses personagens. E você vai ter que ver isso na sua vida também. Você vai ver como os irmãos desses personagens que foram chamados por Deus, eles não entenderam o papel que eles estavam a desempenhar. E por isto, os irmãos deles os perseguiram a cada um. Rejeitaram a eles, porque os compreenderam mal, a ponto de José ter sido jogado na cisterna, e assim sucessivamente. Então, é necessário dizer que aqueles que se endureceram seus corações para ouvir, acatar a direção daqueles que Deus chamou, eles sabiam quem eles eram. E eles sabiam o papel que o Pai tinha desempenhado para eles. Digamos, Moisés, uma vez que ele compreendeu, ele soube que papel tinha que desempenhar. Porém, ele tinha agora que compreender seus irmãos, os israelitas, que disseram: tu estás querendo dominar sobre nós. José do mesmo jeito, e assim foi cada um deles. Porém, como eles foram chamados por Deus para desempenhar uma determinada obra, e olhe, não pense só nos grandes homens de Deus, viu? Estamos falando isto individualmente para cada pessoa, para que você possa compreender o que foi que William Branham nos disse, quando ele disse assim: olha, cada um de vocês tem um ministério. Seja você homem, mulher, jovem, seja o que for. Você tem um trabalho a realizar. Você tem um trabalho a fazer. Nem todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho, mas todos nós participamos desta mesma obra. Cada um de nós temos um papel a desempenhar. Você não pode ficar de braço cruzado e apenas ver os seus irmãos enfrentando o adversário. Não tem aquele hino: pode tu ficar parado enquanto os teus irmãos estão na frente da batalha, combatendo contra o vil tentador, e você vai ficar de braço cruzado, como se esta luta não fosse sua, como esta guerra não é minha, e assim sucessivamente. Não, senhores. Então os irmãos desses que foram chamados por Deus, os outros que estavam próximos, não compreenderam. E você vai ver que cada vez que Deus te chamar para mais perto dele, mais perto de você conhecê-lo, você vai ver que as coisas se tornarão mais difíceis. E Jesus disse que os inimigos seriam os piores, ou seriam os mais próximos de sua casa, porque eles não compreenderão, nem admitirão que Deus está te chamando para desempenhar um papel. Não quer dizer que os outros, ou aquele que não recebeu o chamado para desempenhar, não quer dizer que ele não é um filho, que ele não participa, que ele não está dentro do plano. O que acontece é que alguém tem que estar no palco, veja, alguém tem que estar no palco realizando um trabalho, alguém tem que estar nos bastidores cuidando das coisas,
Alguém tem que estar segurando as cortinas para fechar na hora certa, mas tem que ter alguém para ouvir, tem que ter alguém para aplaudir. Todos fazem parte da grande peça. Veja, por isso que Paulo disse: vocês são a coroa do meu ministério. Como pregar se não foi enviado? Mas também como pregar se não ter alguém para ouvir? Como Deus pode dar uma mensagem para um homem se não tem ninguém para ouvir aquele homem? Então a coisa ficaria sem significado. Vê? Por isso você vai perceber que cada vez que você subir um degrau a mais de fé, cada vez que você se humilhar mais na presença de Deus, você vai encontrar dificuldade para dar o próximo passo, porque haverá sempre alguém, pessoas mais próximas de você, que dirá: não creio, não é possível, não pode ser isto. Vê? Porque é aquela coisa: se não fui eu, né, então não pode ser você. E assim sucessivamente. Então, por isto, esses homens que eu citei aqui, eu peguei uns principais, desde o passado até mais próximo de nós. Eu citei Moisés, José, Davi, Jesus, Paulo e, em nossos dias, um homem que cremos foi um homem que Deus chamou para desempenhar um trabalho profético no meio das igrejas. Por isso não é aceito, porque todos eles foram ridicularizados. Todos eles fizeram graça deles, como dizia o povo lá onde eu nasci, mangavam deles, né? Mangaram deles. Sua vida estava cheia, com uma prova solitária, porque é uma prova que eles tinham que enfrentar, eles tinham que sofrer por si mesmos, não encontravam a ajuda de ninguém. Mas uma vez que Deus, o Pai deles, viu que eles eram pessoas obedientes, não foram desobedientes à visão celestial, Deus então coroou o ministério de cada um destes homens. E se Deus coroou o ministério de cada um desses homens, se você também é um predestinado por Deus, porque isto vem do culto passado, aqueles que chamou, a este também predestinou, não, aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este santificou, e aos que santificou, a este glorificou, não é isso? 2 cultos atrás entramos nesse detalhe. Então, se você é um destes, que foi escolhido por Deus, chamados por Deus, santificado e glorificado por Deus, Deus fará com você a mesma coisa que Ele fez com estes homens, que eu acabei de vos citar. Uma vez que eles entenderam o chamado, foram desprezados e rejeitados pelas pessoas, porém eles foram obedientes à visão celestial, então Deus coroou seu ministério, o ministério de cada um, coroou a filiação de cada um. O papel que eles foram chamados a desempenhar, Deus os chamou vamos dizer assim, para uma posição mais alta. E uma vez que Deus coroou o seu ministério, sua obediência como filho, então Deus os tirou de cena. Deus os tira de cena. Deus os chama de volta para o lar. Aí quando Deus os chama de volta para o lar, não importa como é que eles vão. Um vai do jeito de Moisés, que sobe no monte, despede, ali é sepultado, ninguém encontra a sepultura. Aí já tem a disputa dos anjos, né, de Miguel com Lúcifer, sobre o corpo de Moisés. Outros vão como Enoque, outros como Elias, que saem daqui sem provar a morte. Outros sofrem como Jeremias, não é? que come o pão que o bicho amassou mesmo, como dizem. Outros, como Isaías, é cortado ao meio. Outros é degolado. Outros crucificados, de cabeça para cima, outros de cabeça para baixo. Outros em acidente de carro. E assim sucessivamente. Não importa como eles vão. O que importa é que eles concluíram o seu trabalho. Como diz Paulo: combati a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, a coroa da justiça está guardada. E não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. E Paulo, assim, ele encerrou seu ministério colocando o pescoço, assim, sem precisar forçado nem amarrado. Caminhou, os agós um do lado do outro, ele foi, caminhou, chegou, colocou a sua cabeça no cepo e o machado separou a cabeça do corpo. Vê? Agora, vai ser uma expectativa muito grande quando aqueles que mataram a Paulo, cortaram o pescoço de Paulo, tendo ele como velho caduco e maluco, poderem ver ele lá com o corpo glorificado, não é? Reinando, julgando, porque ele disse: olha, nós vamos julgar até os anjos que pecaram, quanto mais as coisas mínimas desta vida, não é?
Então vai ser uma decepção muito grande quando aqueles que pensam que somos menos que nada tiver que nos encarar do outro lado, em vestes resplandecentes ao lado do Senhor da glória, e ele apontando para nós dizendo assim: estes são os meus pequeninos, e vocês agora receberão a sentença do lago de fogo, porque desprezaram este enquanto eles estavam vivos. Vê? Então é isso. No final de tudo, Deus coroa o ministério dessas pessoas que são obedientes ao chamado de Deus. Então, neste culto, primeiro, eu quero fazer uma base para o culto seguinte. Por causa do tempo, que tomamos muito tempo com a parte dos louvores de oração e tudo. Mas eu primeiro, para fazer a base para o culto seguinte, eu quero ler aqui algumas coisas do irmão Brana, do sermão A Palavra Falada é a Semente Original. No parágrafo 143. As obras que Jesus fez, se o homem tem a semente de Deus nele, com o Espírito de Deus regando aquela semente, as mesmas obras que Jesus foi manifestado em Jesus, sendo ele a semente original de Deus, sua morte o traz de volta à semente original de Deus, e se o Espírito que estava dentro dele está em você, então as mesmas obras serão manifestadas. Amém? Então veja, às vezes eu gostaria de pegar uma citação dessa e apenas ler completa e entrar no nosso assunto, mas nós não podemos perder a oportunidade de agregar aqui o que Deus nos mostra, o que Deus traz à nossa memória num momento como este. Veja isto: se o mesmo Espírito que estava dentro dele está em você, então as mesmas obras serão manifestadas. Não crê você nisto? Amém? Amém. Tudo bem, disse o irmão Brando, tudo bem. Agora, que tipo de obras vocês acham? Bem, então nós temos aí quantas pessoas no mundo hoje que poderia receber o testemunho de Deus, dizendo: estas pessoas têm o Espírito Santo, como esteve em Jesus. Em Jesus em plenitude, mas nessas pessoas em medidas pequenas. Tá, mas se o Espírito está ali, se uma medida do Espírito está ali, então essas pessoas estão supostas a fazer as mesmas obras. Ou, como disse o irmão Brana, as mesmas obras serão manifestadas. Vocês acham? Se tivéssemos, vamos dizer assim, nesses 6 bilhões de pessoas que tem na Terra, se tivéssemos aí 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, não sei, realmente com o Espírito Santo, essas pessoas estariam curando o enfermo, expulsando o demônio, libertando os oprimidos, limpando os leprosos, fazendo esse tipo de coisa? Será que são estas mesmas obras que têm que ser manifestadas? Vê? Porque geralmente é para onde a nossa mente vai. E é por isso que o movimento pentecostal não buscou o doador dos dons, ficou apenas com os dons espirituais. E você sabe, dos dons espirituais em atuação, há línguas, interpretações de línguas, há curas, milagres, porque desperta nas pessoas este sentimento, vamos dizer assim, esta fé para receber cura, libertação e tudo. Então eles pensam que têm alcançado o máximo daquilo que poderia alcançar de Deus. E eles não sabem que isto é apenas um chamativo, é apenas uma isca para atrair a atenção. E no ministério de Jesus Cristo, quando Jesus iniciou seu ministério, vocês sabem, a Bíblia diz que todos eram curados por ele. Mas chegou um momento que ele já não saiu curando quem quer que seja mais. Aquilo foi só para atrair a multidão. Mas uma vez que ele atraiu a multidão para si, ele começou o quê? A ensinar a doutrina para eles. Vocês sabem que isto é a verdade. Jesus começou a lhes ensinar. E quando Jesus começou a ensinar, eles acharam que o discurso era muito duro e foram se indo. Jesus não estava importando com a multidão que estava abandonando, que estava dando as costas. Ele até disse para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Vê? Porque esta quantidade de peixes pequenos que vem, quando a isca é lançada, o pescador faz isso. Pega a sua varinha lá. O que é que ele faz? Ele pega e joga lá no meio. E joga. E quando aquilo faz...
Eu não sei, mais ou menos assim o barulho, né, irmão? Dependendo da isca, né? Plof! Lá. Ó, é as piabinhas, as lambarias, os guaruzinhos, aquela coisa, e corre para cima, porque eles são atraídos pelo barulho, pelo brilho, né? E tal. Então eles correm para lá. Se você não tiver cuidado, se a isca for maneirinha, aquilo ficar na flor d'água, eles ali, ó, como tudinho, não tem boca nem sequer para segurar no anzol ali. E você vai para lá e toca tirar o anzol na água, e daqui a pouco sai o anzol limpo. O que é que aconteceu? Os peixes pequenos. É assim que acontece quando o evangelho começa a ser pregado. É a isca que é jogada na água e os peixes pequenos correm em cima. Os peixes grandes, eles vêm todos aqueles movimentos e eles ficam rondando. Eles ficam rondando. Eu não sou pescador, não. Eu sou um bom comedor de peixe. Nem tanto. O irmão Antônio me convidou para comer 2 peixes na casa dele, eu e ele só comemos um. Só comemos um. Ok, mas os peixes grandes ficam rondando aquilo. O que você faz? Você faz de uma forma, você joga outra vez e não deixa a isca parada, você vai trazendo ela, você vai puxando. Você vai puxando ela e ela vem mais de uma forma profunda. E aquilo faz com que os peixes pequenos fiquem para trás e os grandes comecem a acompanhar a isca. Foi isso que o anjo disse para o William Branham fazer quando falou sobre a primeira, segunda e terceira puxada. A terceira puxada, meu filho, é só para apanhar os peixes grandes. Deus não está preocupado com a grande multidão que veio para a mensagem, porque são muitos chamados e poucos escolhidos. Aqueles que saíram do Egito foi uma grande multidão, e aqueles que saíram do Egito, que representa a denominação, eles se tornaram a igreja de Deus do deserto. Desta igreja de Deus do deserto foi tirado o remanescente para entrar em Canaã. Desta grande multidão que foram atraídos pelas curas, milagres, prodígios e maravilhas que foi feito no ministério do irmão Branham, vê? Onde outra vez, como no tempo do Senhor Jesus, como no tempo dos apóstolos, as mesmas coisas aconteceram, e todo esse trabalho que você vê no mundo do movimento pentecostal, não se enganem, não se enganem. Isto é uma imitação do que aconteceu no ministério do William Branham. Nos anos 30, aos anos 60, o movimento pentecostal se sentiu apoiado, tendo este homem de Deus na frente das grandes campanhas, em grandes movimentos de tendas. E as Assembleias de Deus, e os nazarenos, peregrinos da santidade, e todos eles foram beneficiados com o ministério de William Branham, porque ele era convidado para as cidades com o dom de cura que Deus tinha dado a este homem, e ele era chamado os enfermos, os encarcerados, e ali todos recebiam a cura, todos eram libertados. E as igrejas cresceram com isto. Mas isto era uma isca. Quando a atenção do povo estava despertada para a coisa, então Deus, através desse homem, começou a outra vez a ensinar a doutrina do mesmo jeito que foi no tempo de Jesus Cristo. Mas, claro que isso são temas e temas que vai se desenvolvendo. O que eu quero dizer para vocês é que aqueles que tiverem o mesmo Espírito que estava sobre Jesus de Nazaré, estes terão as mesmas obras manifestadas. E foi aqui que eu parei a leitura do parágrafo para dizer a vocês que estas obras que têm que ser manifestadas em todos aqueles que recebem o mesmo Espírito que Jesus tinha, estas obras é as obras que Jesus realizou como um filho obediente, de não fazer nada a menos que o Pai mandasse fazer, de não dizer nada a menos que Deus tivesse dito, completamente rendido. Estas são as obras de humildade, de abnegação, de entrega a Deus. Estamos tratando de adoção de filho, e Jesus, nosso irmão maior, ele foi adotado pelo Pai, foi levado ao público, e ali Pedro, Tiago e João, junto com Moisés e Elias, puderam ver Jesus recebendo vestes resplandecentes, e Deus dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. O Espírito estava naquele homem, no Filho de Deus, e isto fez com que suas obras fossem obras de um filho totalmente obediente à vontade de seu Pai. Agora deixe-me continuar aqui a leitura. Se o mesmo Espírito que estava dentro dele está em você, então as mesmas obras serão manifestadas. Não crê você nisto? Tudo bem.
Vamos ler São João 14, versículo 12. Você diz: eu sou um crente, irmão Brana. Tenho certeza que sou um crente. Tudo bem. Eu verei se Jesus chamaria você de um. Vocês vão de lembrar que nós já lemos isso aqui antes. Se não foi aqui, foi no culto lá de Contagem, quando iniciamos esta série sobre a adoção, o rastro da adoção. Observe isto. A pessoa diz, ele diz, vamos ler João 14, 12. Mas ele, acho que enquanto procurava na Bíblia, ele começou a dizer: você diz, eu sou um crente, irmão Brando. Tenho certeza que eu sou um crente. Tudo bem. Eu verei se Jesus chamaria você de um. Verei se a palavra de Deus chama você de um. Em verdade, agora ele está na escritura, né? Então ele diz, absolutamente, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Observe agora isso aqui. Porque é nesta parte que as pessoas só levam para o outro lado, para outra tangente. Porque isto mostra mentes cauterizadas para não compreender as Escrituras. Primeiro, vamos analisar as obras de Jesus. E como você pode analisar as obras de Jesus nesta, vamos dizer assim, por esta ótica que estamos olhando aqui, por esse foco de luz? Primeiro vamos olhar aqueles que não criam no ministério de Jesus Cristo, os fariseus. E os fariseus disseram que tinha Abraão por pai. E Jesus disse que não, que eles não tinham. E eles disseram, nós não somos filhos de prostituição. Em outras palavras, eles estavam dizendo, conhecemos nossa linhagem. Eles eram sacerdotes, eram doutores da lei. Sabemos que viemos do nosso pai, temos o nome do nosso avô, do nosso bisavô, temos tudo isso anotado até que chega lá em Abraão. E em outras palavras, e tu, ninguém sabe de tua procedência. Para começar, José viu que tua mãe estava grávida, sem ter se casado ainda com ela, sem estar vivendo junto ainda. Quando eles disseram, nós não somos filhos de prostituição, e estavam dizendo a Jesus que Jesus era um filho ilegítimo, era um bastardo. Veja, agora, é nessa parte que Jesus mostra para eles o tipo de obra que eles realizavam. E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Então agora você tem que saber quais eram as obras de Abraão. Aí ele disse, Abraão viu meu dia e se alegrou. Então aqui estão as obras de Abraão. Abraão recebeu uma visita sobrenatural, Abraão recebeu a visita do Deus Todo-Poderoso, e ali Deus não apareceu ali com aquelas vestes resplandecentes, com aquela nuvem, e vamos dizer assim, com um anjo subindo e descendo. Não, apresentou-se 3 homens com os pés empoeirados, caminhando pela estrada. E Abraão, quando viu aquilo, disse, sabe de uma coisa? Chamou o criado, corre, mata a novilha, prepara os bolos, vai buscar o queijo, porque hoje o Deus Todo-Poderoso vai comer, vamos dizer assim, vai jantar com a gente, ou almoçar com a gente. Abraão se prostrou diante daquele ser e disse, meu Senhor. Vê? Meu Senhor. Abraão conversou com Deus. Abraão não duvidou no que Deus disse. Abraão creu verdadeiramente e esperou na promessa durante toda a sua vida. E agora estes homens estavam diante de Jesus. E estava ali diante de um homem também, com pés empoeirados. Porém, aquele homem estava realizando as mesmas coisas que aquele outro realizou nos dias de Abraão. E o que aquele realizou nos dias de Abraão? Discernir os pensamentos e as intenções do coração de Sara, estando ela lá de costas, nas costas dele, lá na tenda. E o que ela pensou em seu coração, ele disse o que ela pensou. E ela disse, não, eu não me ri, sim, tu riste. E agora estava diante deles um homem. Porém, quando eles pensavam, a Bíblia diz assim, ó, eles não falavam, apenas pensaram em seus corações, apenas pensaram aquilo. E Jesus dizia para eles o que eles estavam pensando. E no entanto eles não creram, no entanto eles não acreditaram.
Então Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, faria as obras que Abraão fez. Então eles estavam, as suas obras de incredulidade não eram obras de fé, mostravam que eles não eram filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Amém. A semente de Abraão é uma semente de fé, é uma semente de revelação. E agora essas pessoas estavam diante de Jesus. Já disse: não, agora eu vou dizer a verdade sobre vocês. Vocês tendes por pai o diabo, e é por isso que qualquer mentira vos engana, e a verdade vocês deixam ela de lado. Agora vocês podem entender porque Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. Sabe quais foram as obras de Jesus? O irmão Branham chegou a dizer que Jesus teve fé nas palavras de seu Pai. Ele confiou nas palavras que seu Pai disse. E o Pai disse: eu não deixarei tua alma no Hades, não deixarei teu corpo na sepultura apodrecendo. Então Jesus confiou nas palavras de seu Pai e se entregou à morte. Ele estava acobertado, cheio desta fé, desta revelação que o Deus Todo-Poderoso deu a ele. Vê? Agora, se você crê nas palavras de Jesus, como pode não ter a mesma fé que Jesus teve? O irmão Branham continua: o que é isto? A mesma semente. Vê? A mesma semente. Agora, semente de quê? Você sabe, semente é a palavra de Deus. E aqui o irmão Branham está dizendo: o que é isto? Isto que é isto? Olha, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para meu Pai. O irmão Branham diz: o que é isto? A mesma semente. Agora vamos saltar à frente um pouco sobre onde ele disse: se você deseja uma vida de Deus com a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus em sua plenitude, cada medida disto. Eu estou lendo o sermão, porque eu estava lendo agora as escrituras, mas era o irmão Branham lendo as escrituras quando ele pregou o sermão. A palavra falada é a semente original. Mais um pouco à frente do parágrafo 143 ao 144. E ele diz: se você deseja uma vida de Deus com a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus em sua plenitude, cada medida disto. E então, e se isto é a plenitude de Deus em você, então a chuva que está caindo produzirá exatamente o que está no seu jardim. Vê? Então, para ganhar tempo, deixe-me ler o parágrafo 146. Ele diz: então as obras que serão manifestadas nele serão as mesmas, pois é a mesma semente, palavra de Deus. Observe, as mesmas obras que foram manifestadas em Jesus Cristo serão as mesmas que têm que ser manifestadas em você, porque é a mesma semente, palavra de Deus. O Filho de Deus foi a sua semente exemplar. E o que a sua vida era quando o Espírito derramou-se sobre ele após o seu batismo, e o Espírito Santo vir sobre ele? A mesma vida que ele produziu, aquele mesmo Espírito regador do Espírito Santo, produzirá o mesmo tipo de vida. Veja, porque lá na frente, antes eu disse a vocês que aquelas palavras você não pode aplicar apenas como faz os pentecostais, os chamados pentecostais, e leva apenas para as curas e os milagres e tudo. Olhe como o profeta ensinou: o Espírito Santo que rega produzirá o mesmo tipo de vida, fazendo a mesma coisa que ele fez, se é a mesma semente. A semente do Filho de Deus produzirá uma semente do Filho de Deus. Então veja que a coisa vai prosseguindo. Então, meus irmãos, eu não posso entrar em detalhe nesse culto, porque estamos finalizando. Nós vemos que a semente do Filho de Deus existe. Existe essa semente do Filho. E na semente do Filho de Deus existe a espécie
de filho de Deus, uma espécie diferente, porque cada semente deve produzir conforme a sua espécie. Então, a semente do filho de Deus não pode produzir um bastardo, não pode produzir um incrédulo, não pode produzir uma semente que não seja eleita. A semente do filho de Deus só poderá produzir outro filho de Deus, outra vida de Deus. Esta é a lei de reprodução de Gênesis capítulo 1, versículo 11. Note que se temos a semente do Filho de Deus em nós, então devemos produzir as mesmas obras e obtermos os mesmos resultados como nosso irmão maior fez antes de nós. E ele veio como nosso exemplo. E não importa qual é a sua profissão, não importa. Você diz, mas eu sou apenas uma dona de casa, ou eu apenas limpo o chão, ou eu apenas sou um servente ali do pedreiro. Não importa qual a tua profissão, não importa qual o teu ofício, não importa a tua estatura. Se você tem a mesma semente que tinha no Filho de Deus, você produzirá as mesmas obras e terá os mesmos resultados que o seu irmão maior teve, porque é uma família que segue exemplos. É uma família que são guiados por exemplos, pelos exemplos, e principalmente o exemplo do mais velho. Então encontramos nas Escrituras que Daniel foi um administrador. Um cargo bom, elevado, né? Daniel foi um administrador. José no Egito, ele foi um consultor financeiro. Davi foi um pastor. Moisés foi um general. Então você vai ver que tudo isso são profissão dos nossos dias, não são? Bem, Paulo foi um fabricante de tendas. Pedro, um pescador, ganhava a sua vida, né? Alimentava a sua família, pescando. Mateus era um coletor de imposto. O próprio Jesus Cristo exerceu a profissão de carpinteiro. Então não importa qual é a tua ocupação, não importa o que você faça, porque depois de tudo, isso não é o vaso. Não é o vaso a questão, mas a vida por trás daquele vaso. A vida, o conteúdo que está naquele vaso. Aqui está um pouquinho de água, e esta água saciaria a minha sede, nesse copo de vidro, e o faria também do mesmo jeito se estivesse num copo de plástico, ou não? Saciaria ou não? Se estivesse no recipiente de barro, de plástico, de alumínio, seja o que for. Vê? O conteúdo dentro é o que é importante, contanto que o vaso esteja limpo para ser usado. Vê? Agora, nos outros cultos, não entramos com detalhe no livro de Romanos, porém eu quero convidar vocês para ficar de pé. E o que nós aprendemos naquele culto, no versículo 4 de Romanos 8, que nós pregamos em outros cultos passados sobre esse tema, diz que tudo isto que acontece é para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Não é só na vida de fulano, ciclano tem que se cumprir, não. Os homens do passado cumpriram a lei, foram obedientes a isso, foram obedientes àquilo, passaram por esse aperto, sofreram aquela decepção e tal, e Deus os ajudou nisso, Deus ouviu as orações. Esqueça os irmãos do passado, é sua vez de atuar. Não adianta ficarmos só olhando o filme passado, né? O filme da história passada. Ei, a abertura do Mar Vermelho, coisa bonita. Olha Sansão e Dalila, o que aconteceu naquele tempo. Olha a queixada do jumento, que matou 1000. Olha as 300 raposas que aquele homem conseguiu amarrar os rabos dela e tocar fogo na seara dos filisteus. E ficar olhando aquelas coisas do passado. Não. Alguma coisa está acontecendo hoje. E se houvesse uma geração futura, eles teriam que ouvir sobre nós, ler sobre nós, assistir sobre nós. É um papel que você tem que cumprir. Se tivéssemos uma história futura, uma geração futura, muitos anos depois do nosso tempo, depois da nossa era, com certeza, o trabalho que vocês têm feito nesta pequena igreja, o trabalho que temos iniciado, vamos dizer assim, evangelizando as pessoas,
Não um evangelismo inicial, de rudimentos, mas um evangelismo tratando já do ministério de ensino, convidando as pessoas para reaprenderem tudo de novo, para voltar às Escrituras, para voltar àquilo que já foi falado, para reaprender, deixar de lado os próprios pensamentos. Você pode ter certeza. Hoje você não pode contemplar o que está acontecendo, como Moisés não podia ver o filme do seu tempo, porque ainda estava sendo fabricado, vamos dizer assim. Só foi rodado depois. Se tivéssemos uma geração futura, eles falariam sobre nós, estaríamos registrados na vida de muitas pessoas, de muitos jovens, de muitos pregadores jovens, o trabalho que vocês nos ajudaram a fazer, levando isso adiante, com amor, com dedicação, para que as outras pessoas também pudessem aprender e caminhar como vocês têm caminhado, livres, desimpedidos, se alegrando a cada dia na presença do Deus Todo-Poderoso. É nossa vez de atuar. Vamos dizer assim, a bola está conosco para chutar. E quando for para os pés de outra pessoa, que possamos aplaudir o chute que o outro der. Vê? Mas que cada um tem um papel para desempenhar, e você tem o seu papel. E todos juntos participamos da mesma obra. Todos juntos queremos o quê? Não é a manifestação de um filho de Deus. Isso foi chamado, esse processo de adoção, de manifestação dos filhos de Deus. Porque todos têm que chegar à unidade da fé, a varão completo, quer dizer, a um grupo de pessoas amadurecidas na palavra, amadurecidas no conhecimento do Deus Todo-Poderoso, porque para começar, meu filho, só irá para o céu filhos treinados, chamados, treinados por Deus, soldados que enfrentaram o adversário e que poderão chegar lá no céu dizendo: eu venci, tu me ajudaste e eu venci. E quando alguém olhar para você e dizer assim: tu veio também, irmão? Chegou também aqui, irmã? Como conseguiste? Foi a graça de Deus que me trouxe aqui. Só pela graça, porque pelo que eu enfrentei, só pela graça. Amém? Oremos nesta hora. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te amamos, Pai bendito, por tua bondade, pela manifestação da tua palavra em nossas vidas. Te agradecemos nesta hora pela libertação que tu tens dado, pelo socorro que já tem vindo a nosso favor, pelas nossas orações que são respondidas, mesmo sabendo que nós não merecemos nada da parte do Senhor, pela forma que temos nos comportado, pelas coisas que temos feito, pelo que temos pensado, pelas nossas atitudes, não merecíamos nada de tua parte. Portanto, porém, o Senhor sempre está de mãos estendidas para perdoar, para dar afago, para dar carinho, para dar amor, para abraçar este corpo cansado, que não tem conforto em outra coisa, que não encontra consolo em outra parte, e fala como os homens das Escrituras: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olho para outra parte, quem pode me ajudar nesta hora? Quem pode me socorrer? Até que caímos em nós mesmos, exclamamos: oh, o meu socorro só pode vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Obrigado, Deus bendito, por este amor incondicional com o qual tu tens nos amado desde antes da fundação do mundo. Que a bênção no conhecimento da tua palavra possa descer na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, e que isso traga, que infunda em nós um tremendo batismo do Espírito Santo, a ponto de nenhum vento contrário possa nos mover, porque estaremos edificados sobre a rocha das eras, edificados sobre a revelação daquilo que é a pessoa de Jesus Cristo. Leva-nos de volta para os nossos lares. Ajuda os nossos irmãos que nesse instante também concordam com esta oração, com o amém, com o assim seja. Que todos sejam ajudados por ti. No nome amoroso de Jesus, teu Filho, oramos e te pedimos. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Obrigado pela paciência de vocês. Até o próximo culto de sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe.